Bom, então agora vamos conversar sobre o diagnóstico propriamente dito. Então, antes de a gente entrar no diagnóstico da classe 2, vamos dar uma revisadinha naquilo que a gente faz em qualquer paciente, em qualquer maloclusão. A partir do momento que o paciente senta na cadeira, o que a gente vai fazer e o que a gente vai avaliar. Joia. Então, quando o paciente senta na cadeira, a gente sabe que a gente vai ter que fazer o diagnóstico sempre nos 3 planos do espaço: transverso, antero, posterior e vertical. E isso tanto para a relação oclusal, né, como também na relação esquelética como um todo. O diagnóstico transverso entre a maxila e mandíbula, normalmente a gente faz com uma PA, uma radiografia, uma teleradiografia frontal, que a gente não costuma solicitar aqui para os nossos pacientes em crescimento como documentação. Já tive a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso com vocês lá no módulo de expansão. Eu costumava fazer, mas hoje não faço mais, tá? Avaliar o diagnóstico transverso em relação às bases ósseas, maxila e mandíbula. O transverso eu avalio somente na relação entre os arcos, que é o mais importante, que vai, na verdade, interferir na nossa conduta clínica. A gente vai avaliar também o antero-posterior, certo? O antero-posterior aí, quando a gente fala em dentição decídua ou mista, a gente está falando em relação de caninos decíduos, né? Não esqueçam que o molar, às vezes, ele nos engana, ele mente um pouquinho a relação de maloclusão, porque é comum a gente ter plano terminal reto entre os segundos molares decíduos, consequentemente, se eu tenho plano terminal reto entre os segundos molares decíduos, lá na distal dos segundos molares decíduos, eu tenho primeiros molares permanentes em topo. E se eu tenho primeiros molares permanentes em topo, eu tenho uma relação de classe 2, né? Topo é uma relação de classe 2, dentária, mas isso não quer dizer nada, porque quando eu tiver a esfoliação dos segundos molares decíduos superior e inferior, os dois vêm para frente e o inferior vem mais que o superior. E aí eu tenho um ajuste normal da oclusão. Revisado isso, se tem dúvida, tem que voltar lá na aula de diagnóstico, se eu não me engano, no 3º módulo, que fala um pouquinho sobre isso. Então, ok, quando a gente fala de dentição decídua e mista, o canino é uma boa referência para nos dar essa relação entre as bases ósseas da maloclusão como um todo. Então, eu avalio isso na relação oclusal. Também avalio o vertical, que é a mordida aberta ou a sobremordida, né? A mordida aberta a gente já discutiu como fazer, já teve um módulo só sobre isso, quando eu vou intervir e como eu vou intervir. E a sobremordida, a gente vai intervir, a gente ainda vai conversar um pouquinho mais sobre isso nos aparelhos ortopédicos funcionais, em relação à sobremordida, mas normalmente a gente intervém em sobremordidas mais profundas, né? Onde eu tenho contato do incisivo lá com a palatina, ou no terço cervical dos incisivos superiores, onde eu tenho uma sobremordida muito profunda. A sobremordida, ela pode ser variada, ela é variável ainda